cientista social, professora de sociologia, militante feminista e petista. E hoje estou aqui neste espaço virtual intitulado Políticas Públicas, Sonho Social e Realidade Coletiva, para falar sobre as políticas públicas previstas na Constituição Federal Brasileira, que prevê o bem-estar da comunidade, mas que nem sempre são efetivamente realizadas e que muitas vezes são negligenciadas. Lembrando que estarei aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, neste canal. Por isso, deixe seu like, se inscreva neste canal para não perder nenhuma notificação e compartilhe com todos os companheiros e companheiras para que a gente possa crescer ainda mais nesse movimento. Entendendo que a administração pública é a ação direcionada e efetivada nas instituições públicas, vamos direcionar a nossa atenção às políticas direcionadas ao bem-estar social e perceber quais são as estruturas utilizadas para a efetivação destas políticas. Segundo a nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e seus agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, além da sua relevância pública nas ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, executada através de terceiros por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Diante desse cenário de pandemia, a população, principalmente as crianças, não devem deixar de se imunizar e manter a vacinação de rotina em dia, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, uma vez que a interrupção da vacina, mesmo que por um breve período, pode aumentar a probabilidade de surtos e o número de indivíduos suscetíveis a graves doenças imunopreveníveis, como sarampo, meningite, pneumonia, coqueluche, entre outras. Por isso, diante da eficácia das vacinas, minha mãe, Maria do Céu, garantiu que o início da minha vida fosse da maneira mais saudável possível, com a aplicação de todas as doses de vacina desde o meu nascimento, seguindo rigorosamente o calendário do Programa Nacional de Imunizações, PNI, que garante a disponibilização gratuita nos postos de saúde através do Sistema Único de Saúde, o SUS, por oferecer proteção para as diversas doenças como poliomielite, coqueluche, hepatite, tuberculose, pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, gripe e muito mais. Até porque prevenir é melhor do que remediar. O presidente Bolsonaro incentivou a população brasileira a se automedicar com cloroquina, medicamento utilizado no tratamento de malária, colocando em risco a vida das pessoas que se submetem a esse procedimento sem um acompanhamento médico. Como se não bastasse, o presidente genocida negligenciou a existência e importância de Zé Gotinha, o personagem brasileiro criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa, para atuar nas campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite e tornar o evento ainda mais atraente para as crianças. Uma das heranças que a ditadura militar deixou para o Brasil foi a epidemia, talvez as epidemias. Tente lembrar que o conceito de saúde pública no Brasil é uma coisa recente, como esse fiapinho de democracia que a gente tem. O SUS, como a gente conhece hoje, só foi possível depois da reabertura democrática, e isso significa que as campanhas de vacinação só passaram a ser levadas a sério nesse período proto-democrático que a gente ainda vive. Na ditadura, a regra era fingir que as doenças não existiam, porque esconder os dados e censurar a publicação deles, isso é uma coisa que ditadura faz muito melhor do que organizar a campanha de vacinação. Quando os militares saíram do poder e o Brasil finalmente começou a levar a saúde pública a sério, aí o Ministério da Saúde firmou um compromisso com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais conhecido como UNICEF. Esse compromisso previa a erradicação da poliomielite num prazo de 10 anos. O Ministério, então, precisava de uma logomarca para representar o programa de vacinação ambicioso que estava vindo. Era para ser só uma logomarca. Acontece que o trabalho caiu nas mãos de um artista que queria fazer mais e queria fazer melhor.
Eu nunca tive assim, essa vocação de fazer um grupo social, da criança, sabe? Mas com esse trabalho, eu acho que eu supri essa necessidade, né? E a coisa começou de uma maneira muito simples, né? Eu fui convidado para poder fazer uma logomarca, para poder marcar o compromisso que o Brasil tinha assinado com as Nações Unidas de erradicar a pólio no Brasil até 1995. Esse logotipo ia selar as cartas, os envelopes, né, todos os papéis. O objetivo não era tinha nada a ver com campanha campanha, de vacinação. nada. E aí eu fui no Ministério da Saúde conversar, estava trabalhando para a Unicef. Aí eu fui no Ministério da Saúde e disse assim, olha, hoje tem vacinação, você pode ir no Nordeste, né? O ministro vai, você vai com ele e tal. E eu fui. Esse aí é o artista plástico Darlan Manuel Rosa, o criador do Zé Gotinha. Como você ouviu, ele tinha só que bolar uma logomarca para a campanha de vacinação. Só que aí ele foi ver como a vacinação estava rolando na prática, talvez como um estudo para desenvolver o trabalho que ele tinha pela frente. O Darlan percebeu que as crianças eram vacinadas de um jeito meio bruto, faltava gentileza. Isso sem falar no discurso anti-ciência, que já estava lá. E, rapaz, que parecia uma operação de guerra no aeroporto, que as caixas de vacina, sabe? E que militar subindo as favelas, né? E mãe escondendo crianças debaixo da cama, sabe? Porque havia havia um preconceito ainda muito forte naquela época. Um preconceito que a vacina causava doença, entendeu? Foi nessa ocasião aí que o Darlan se saiu com a ideia do Zé Gotinha. Consta que ele teve alguma dificuldade para convencer o Ministério a adotar o personagem. É que o Ministério da Saúde achava que ia virar chacota se tivesse um mascote para a campanha. Só que o Darlan tinha um bom argumento. Com um mascote meio infantil aparecendo na televisão aberta de quando em quando e avisando as datas de vacinação, as crianças pediriam aos pais para serem vacinadas. Então foi da onde que eu pensei, foi onde teve a ideia de fazer um personagem, que o Zé Gotinha nada mais é do que duas gotas, uma gota faz a cabeça, a outra faz o corpinho, né? E nós começamos a trabalhar em função de que a criança como agente do processo. Então a criança lembrava o pai do dia de vacinação e também tirou um pouco do medo da criança de ir ser vacinada. Outra sacada do Darlan foi transformar o ato da vacinação numa verdadeira festa, e para isso ele tratou de fazer bonecos do Zé Gotinha. O primeiro boneco foi feito em Curitiba. Lá tem os irmãos Queirolos, que eles são bonequeiros, né? Então eu fui lá, junto com eles, nós desenvolvemos o Zé Gotinha, a primeira fantasia. E no dia que ele apareceu em Curitiba, foi um negócio assim impressionante, porque as crianças fizeram fila ao longo da cidade inteira, enquanto ele desfilava no carro de bombeiro, sabe? As primeiras aparições do Zé Gotinha na TV aberta tinham uma qualidade de animação surpreendente para a época. Não era muito diferente dos desenhos gringos que a gente acompanhava. E as datas de vacinação sempre estavam destacadas na tela, que era para a gente lembrar. O Zé Gotinha sempre aparecia nos intervalos dos programas infantis. E de quando em quando ele vinha acompanhado de celebridades admiradas pelas crianças, tipo a Xuxa. Hoje o Brasil é conhecido, ainda é conhecido, pelo sucesso das suas campanhas de vacinação. Parte do mérito é sem dúvida do Zé Gotinha, uma criação inteligente e que inspira gentileza, cuidado, afeto e amor à vida. O Zé Gotinha, sim, simboliza tudo aquilo que o governo Bolsonaro não é. Zé Gotinha também participou das campanhas de vacinação das décadas de 1980 e 1990. E, no ano de 2006, para lembrar aos pais e às crianças a importância da vacinação. E nos anos seguintes, o personagem brasileiro já incorporado ao imaginário infantil se tornou referência na prevenção e valorização da saúde e da vacinação, como bem lembrou o nosso querido e eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse país pode, quando veio HN1, em 2000 e não sei quanto aí, sabe? Eu era presidente da República, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros em 3 meses. Esse país tem um sistema de saúde, sabe, que sabe fazer isso. Cadê o Zé Gotinha?
Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista, não era petista. Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária deste país. Não teve nada a ver com o PT. Ele era suprapartidário. Ele era humanista. E cadê o Zé Gotinha? Acabou. Então eu queria que vocês meditassem. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. Além das atrocidades cometidas por Bolsonaro, o fanfarrão das Arábias tentou desqualificar a eficácia da vacina tão importante para salvar vidas nos tempos tenebrosos da pandemia do Covid-19 que assolou a nossa população brasileira. No entanto, a experiência do governo Lula com a valorização das vacinas no combate às doenças infecciosas servem de exemplo na busca da garantia da sobrevivência humana. Por isso, em 18 de julho de 2001, respeitando a fila de vacinação, tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca e em 22 de 10 de 2001, 3 meses depois, fui vacinada pela segunda vez na Unidade Básica Dr. Augusto César Leite para fortalecer esse ciclo de proteção. E por entender que as vacinas são doses de esperança e injeções de ânimo para lutarmos por dias melhores, eu reafirmo a minha crença na ciência e a minha fé em dias melhores, graças ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde que se dedicam a salvar vidas.